Sejam bem-vindos ao Story Led Leaders, o podcast da Salespring que traz as histórias por trás dos líderes. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, o Thiago Caserta, empreendedor da Movestack. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Isa. Obrigado aqui pela recepção nesse mega estúdio diferente, né? Eu tô me sentindo aqui no planeta Salespring, né? Eu tô apontando aqui que eu acho que deve estar aqui o esquema, né? E Muito me legal. diga, para a gente começar, quem é o Thiago por trás do empreendedor? Thiago por trás do empreendedor. Essa pergunta é profunda. Eu sou pai de duas crianças maravilhosas, da Lulu e do Paulinho. Eu diria que hoje em dia é o que talvez mais defina o Thiago. Eu sou um nerd, eu sou um geek, eu costumo me considerar assim, pelo menos. Apesar de não parecer, né, tanto assim. O pessoal sempre fica meio surpreso quando descobre, né, que eu sou fã de Star Wars e videogames e coisas do tipo. Eu gosto muito de estar com pessoas, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, então eu gosto de ser uma pessoa de pessoas. Eu sempre falo que a gente vive num lugar que a gente depende das pessoas, né? E por mais que eu seja um pouco nerd, um pouco geek, eu não sou tão... Aquele estereótipo do o nerd estereótipo antissocial. eu não sou definitivamente. Tem muitos amigos que são assim e acho ok, mas eu sempre fui uma pessoa de pessoas, então eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de me comunicar com pessoas, eu gosto de fazer negócios com pessoas. E eu acho que é um pouco disso, né? O líder hoje, acho que o que diferencia as pessoas, principalmente nessa era de IA, é isso, né? Você ter a capacidade de você ser uma pessoa de pessoas, né? A gente até brinca, né? Tem um líder que é que é o people leadership, né? O people manager, o people, sei lá o que for. E aí você tem a liderança mais técnica, né? Lideranças mais executivas, né? Eu acho que eu sempre fui mais de pessoas, assim. Apesar de, obviamente... Porque você é da área de TI, né? Eu sou da área de tecnologia. Meu background é tecnologia. Você sempre teve que alternar entre liderança técnica e liderança mais people? Eu acho que assim, não sei a dinâmica, se a gente ia falar um pouco sobre meu background tão claro assim, mas eu sempre tentei ser um pouco líder nas coisas, assim, mesmo quando criança, assim, eu era o cara que liderava a brincadeira, por exemplo, né? Então, vamos brincar disso, né? Às vezes eu tinha muito essa visão de criatividade, né? Eu lembro até, jogava fute-vassoura com a minha prima, sabe? Tipo, a gente pegou duas vassouras um dia, eu falei, cara, acho que dá pra brincar com isso aqui, jogar um negócio legal e virar meio um rock do interior, né? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa de ser o amiguinho que puxava as brincadeiras, né? E como eu, desde muito novinho, gostava de tecnologia, eu gostava de computador, eu ganhei meu primeiro computador, meu pai comprou em, sei lá, 72 vezes um computador da Scopus pelo Bradesco, né? A Scopus era uma empresa, acho que até existe até hoje, talvez, né, do Bradesco, que era a Itautec, né, do Bradesco, de 32 MB de RAM, era Windows ME na época, ou Windows 98, não lembro. Então eu já, desde pequenininho, já gostava muito de mexer, né, no computador e brincar com coisas muito básicas, assim. E aí eu acabei entendendo muito cedo que eu queria trabalhar com tecnologia, mas eu nunca deixei de abandonar um pouco esse lado de pessoas. Então, assim, eu era o menininho que gostava de estar na frente do computador e fazer coisas no computador e programava em Basic, coisas do tipo que eu gostava mesmo, programava joguinhos. Mas eu também gostava de sair na rua, brincar com os meus amigos, chamar, né, pra gente jogar futebol e jogar videogame e fazer as coisas. Então, eu acho que eu sempre tive muito esse equilíbrio, né? Eu já tive amigos que realmente, a partir do colégio, assim, você percebe, né? Que tem aquele amigo que é esse cara que definitivamente não vai trabalhar com tecnologia e, sei lá, hoje ou é executivo ou é professor de educação física, o que for, né? Independente do que ele seja. E em contrapartida, eu tenho amigos também que você percebia, assim, o cara, esse cara, ele vive isso, né? A programação, ele vive esse... Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu acho que é impossível para alguém ser bem-sucedido do ponto de vista profissional se ela não tem um pouco de soft skill, assim, minimamente, né? Principalmente na era da IA, né? Senão você fica para trás também, né? Não tem como, você depende de pessoas, você depende da interação humana, né? É o que a gente tá falando, a IA hoje, em termos de execução das coisas, ela resolve uma boa parte, né, de muita coisa. Até programação hoje a gente programa com IA, né? Mas a criatividade por trás, ela depende disso, né? Dessa interação humana, dessa criatividade, desse... O criar solução ainda
É uma É humano. habilidade que a gente precisa desenvolver, né? É humano, 100%, assim. E mesmo a IA te dar ideias do que fazer, existe um viés humano por trás, né? Assim, tipo. E a IA é engraçado, né? Porque é super enviesada, né? Às vezes você dá uma ideia que é tipo uma ideia muito óbvia, ela, nossa, excelente ideia, né? Tipo, é Ela óbvio. funciona como motivacional às vezes também, Sim, né? Fala, sim. ai, tá vendo? Ele concordou com a minha ideia. Ele concordou. Aí você fala, nossa, ninguém pensou nisso. Cara, todo mundo já pensou nisso, né? Mas se você não sabe pensar na solução, você não consegue nem perguntar para uma IA. Isso é verdade. Se você não tem essa experiência, se você já mais ou menos concebeu, te ajuda ali uma parte talvez um pouco mais técnica, mas Sim. o criar soluções Depende ainda muito, né? da habilidade. E engraçado que você falou da questão de ser nerd, e eu estava assistindo um vídeo esses dias que falou assim, o que é um nerd? Porque nerd pode ser, porque eu gosto de coisas mais pop, porque é RPG. Sim. Que tipo de nerd você é? Essa é uma boa pergunta. Porque eu não sou o nerd do anime, entendeu? Tem vários tipos de nerd, Tem né? os... Eu gostava de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, etc. Mas eu sou o nerd de entender profundamente as coisas, assim, sabe? Tipo aquele nerd de curioso. hiperfoco. O curioso, o hiperfoco curioso. Talvez um pouco do TDAH, acho que o hiperfoco faz sentido. Mas é isso mesmo, assim, aquele nerd vou dar um exemplo. Se eu quero, enfim, começar um projeto agora onde eu vou aprender sobre gravar podcasts, né? Cara, eu quero ir a fundo, eu quero entender como funciona, eu quero entender o software por trás, eu quero entender o melhor equipamento. Eu sou esse tipo de nerd, assim. E aí, vamos falar o estereótipo tradicional do nerd. Eu gosto de jogos eletrônicos, assim, no geral. Eu sou muito competitivo. E aí entra uma coisa que é um pouco... na minha opinião, um pouco do aspecto lideracional, né? Ou da liderança, não sei se existe essa palavra, lideracional. Eu acho que um bom líder, ele acaba sendo uma pessoa competitiva de maneira saudável, né? Então, ele quer que as pessoas que estão com ele quer que essas pessoas se desenvolvam, assim como ele também quer se desenvolver a ponto de ter um resultado positivo lá na frente. Então, eu tenho esse aspecto da competição muito forte comigo, então eu sempre fui muito competitivo. Então, mesmo sendo nerd, eu gostava de esportes no geral, tipo futebol, basquete, vôlei, etc. Sempre com essa visão. E sempre o competitivo em grupo, né? Então, eu sempre gostei muito de jogos eletrônicos mais FPS, né? Coisas do tipo, né? Counter-Strike e etc. Matava a aula para jogar Counter-Strike na Lan House. Cara, eu acho que eu cheguei a matar, que a minha mãe não ouça, mas talvez eu tenha chegado a matar uma ou duas aulas, assim, na minha carreira acadêmica. Acho que no colégio, assim, mais adolescente, uns 15, 16 anos. Mas, no geral, eu era bem... Eu sempre tive muita facilidade. Essa é uma outra coisa, talvez, aí do nerd. Eu sou um pouco autodidata em algumas coisas. Então, eu sempre tive muita facilidade de pegar coisas muito rápidas. E aí, acho que é uma característica, talvez, de quem trabalha com tecnologia, muitas vezes, né? Então, eu ia pra escola, eu não precisava ser aquele cara que ficava lá enfunado no livro e perguntando. Eu muitas vezes nem anotava e, assim, eu captava muito rápido as coisas e eu nem fazia lição de casa. Tipo assim, eu fazia na sala, sabe? Tipo, tem a lição de casa, pô, já fazia lá e às vezes já chegava no dia já tava pronto. E então eu tinha essa habilidade e essa habilidade sempre me ajudou a conseguir fazer as coisas com muita velocidade. Então, no fim do dia, é o que eu falei, né? Eu era o nerd, mas eu não era o nerd, aquele nerdzão estereótipo, né? De ficar, nossa, vamos estudar, vamos fazer. Não, eu tinha uma vida normal, eu tirava boas notas, nunca fui um mau aluno, conversava muito, esse é um outro ponto, né? Todas as reclamações das professoras eram, nossa, ele é muito inteligente, super, mas fala demais. Eu sou bem prolixo, inclusive. Você é bem comunicativo. Bem comunicativo. E quando você entrou no começo assim da sua carreira profissional, o que você acha que dessas características te ajudaram, te impulsionaram, ou outras que você teve que amenizar para conseguir evoluir, né? Eu acho que a capacidade comunicativa definitivamente me impulsionou muito. Porque, querendo ou não, e meu pai tinha essa frase, né? Meu falecido pai falava muito que mais do que ser, você precisa parecer, né? Eu sei que é o inverso, na verdade, né? Se a gente for pensar, a gente não pode só parecer, a gente tem que ser uma boa pessoa, por exemplo, né? Mas ele sempre quis dizer no sentido de que você pode ser um cara muito bom, mas se você não consegue se comunicar dessa maneira, dificilmente alguém vai comprar essa ideia, né? É um pouco da narrativa, né?
que acontece nos dias de hoje. Se você for avaliar hoje a própria narrativa política, profissional, por exemplo, uma startup, né? Cara, não é a melhor startup que levanta dinheiro. A startup tem a melhor narrativa. Muitas vezes a ideia da startup, a ideia da empresa, ela é muito boa, mas a narrativa, a forma como ela vende isso para o mercado, como ela vende para o investidor que seja, ela não convence. Então, o parecer é importante. Então, eu era uma pessoa muito boa, por exemplo, tecnicamente falando, mas eu sabia me posicionar muito bem dentro do ambiente corporativo. E eu acho que isso foi positivo, porque quando, por exemplo, eu trabalhei na IBM, né? Tinha 18 anos na época. E eu me lembro até hoje, cara, no meio da madrugada, assim, porra, eu era um analista júnior, sei lá o que eu era. Cara, teve uma crise, assim, um mega problema. Tipo, vários caras seniors. Cara, eu era o cara que tava me comunicando com o cliente, que tava com o presidente da IBM junto na call, e eu que falava ali inglês, eu que me comunicava. E tipo, os caras, meu, quem que é esse moleque? Tipo, tecnicamente falando, exato, tecnicamente falando, talvez tivessem outros caras muito mais competentes do que eu. Só que eu tive vamos dizer assim, o posicionamento de me comunicar na reunião, de falar, de puxar a responsabilidade, de explicar o que estava acontecendo, de falar os caminhos que a gente estava seguindo. Então, acho que esse é um grande diferencial que eu falei, né? Não adianta você ser o melhor, tecnicamente, se você não se posiciona como o melhor, né? E eu sei, né, num mundo que a gente vive, infelizmente, as aparências são muito importantes, ainda mais, né, nessa época de redes sociais e tudo mais. Não acho que isso é o grande diferencial mais. Acho que qualquer um hoje consegue fingir ser quem não é. Então acho que é importante ser. Às vezes não é sustentável também, exato, né? Não é sustentável, mas eu acho que foi um diferencial, assim. Então, eu era uma pessoa tecnicamente competente, era uma pessoa que tinha ali minhas habilidades, meus conhecimentos, mas eu acho que também o posicionamento me ajudou muito. E você tem uma carreira de empreendedorismo louvável. Queria saber, Obrigado. assim, dessa... Há controvérsias. Ah, não, nenhuma. E eu sei que quando a gente faz esse paralelo, empreendedorismo também não é não é para tão todos, simples né? Não quanto é tão simples, parece, não é tão romantizado. Romantizam muito, mas não é tanto assim. E como foi para você essa jornada de fazer essa virada de chave, os desafios que você encontrou, que você encontra até hoje? Legal. Eu comecei, na verdade, a minha carreira empreendedora oficialmente em 2017. Quando, assim, eu realmente falei, não, a partir deste ano eu tenho uma empresa, eu, né, dependo 100% de mim e é isso, né? Mas, como eu te falei, eu já tinha muito esse lance da criatividade e comunicação muito presente. Então, quando você é uma criança, um adolescente muito comunicativo, muito criativo, principalmente, como eu era, inevitavelmente você sempre acaba tendo projetos paralelos. Então, vou falar uma besteira aqui, mas desde baixar músicas no Kazaa, nem lembro o nome dos programas. A Kazaa tinha o Kazaa, né? Mas enfim, o Kazaa, e queimar mídia no meu gravador de DVD e CD e vender para os amiguinhos na escola. Um exemplo, né, de empreendedorismo, né, empreendedorismo amador. Até, por exemplo, o Marcelo, que até hoje é meu sócio na Movestacks, a gente teve uma agência de web design em 2004. Eu tinha, sei lá, 16 anos, que ele também era super adolescente, a gente fez vários sites, assim, na época pós-bolha da internet, né, mas a galera tava começando a usar mais a internet, e a gente fez vários sites, assim, Flash, em HTML mesmo, na época tinha Ajax, já, algumas coisas de JavaScript. Então, eu já tinha, vamos dizer assim, pequenas movimentações empreendedoras na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava trabalhar, precisava ter um emprego, e aí eu segui uma carreira profissional, técnica, como qualquer outra pessoa de tecnologia. Então, comecei como desenvolvedor de software, depois eu passei para ser administrador de banco de dados, que foi uma coisa que eu gostava muito. Eventualmente vim parar na Microsoft, onde eu fiquei quase 7 anos da minha vida, no Brasil e nos Estados Unidos. E ali na Microsoft, apesar de eu ter tido já uma grande experiência em outros lugares, foi onde eu notei que, assim, tinha muita coisa legal que daria para desenvolver em termos de serviço. Por quê? Porque, enfim, quando você vai olhar para dentro de negócios, e eu gosto muito disso, né, hoje eu tento entender negócios como eles funcionam do ponto de vista de modelo mesmo. Então, a Microsoft é uma empresa que desenvolve tecnologia, só que ela tem uma limitação, que é o quê? As empresas que implementam essa tecnologia. Então a Microsoft não tem, apesar de ser uma empresa gigantesca, sei lá quantos milhares de funcionários tem hoje,
Na época que eu entrei, por exemplo, tinha 90 mil, hoje deve ter muito mais que 100. Então, assim, cara, tem milhões de empresas hoje que utilizam tecnologia da Microsoft. Então, a Microsoft depende muito de parceiros. E aí eu cheguei em determinado momento a entender que, por exemplo, 97% de tudo que a Microsoft faz no mundo é através de empresas, de parceiros, né? Só que quando eu comecei a trabalhar dentro da Microsoft, eu vi, cara, porra, tem um monte de parceiro ruim aqui, cara. Tipo assim, cara, como que esses caras conseguem criar negócios grandes? E aí, naquele momento, eu entendi que, tipo, com a minha capacidade criativa, com a forma como eu vivia as coisas e o conhecimento que eu tinha, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu consigo fazer algo muito legal. E aí, em 2017, eu resolvi sair da Microsoft para empreender. Então, eu já conhecia muito profundamente produtos da Microsoft. Falei, cara, faz muito sentido, né? Eu voltar para o Brasil, eu estava nos Estados Unidos na época, e eu via que existia uma demanda muito grande por empresas que estavam indo para a nuvem nos Estados Unidos. E eu falei, cara, no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem dificuldade em encontrar caras bons para ajudar empresas a fazerem esse movimento de transformação digital. Porra, no Brasil deve estar pior, né? E aí eu voltei para o Brasil em 2017, fundei a Cumulus, que, cara, no fim era uma empresa de serviços, só que o nosso foco era muito essa transformação do novo. Nuvem, Data Analytics, etc. A gente acabou sendo o primeiro parceiro da Databricks na América Latina, por exemplo. E aí a gente cresceu muito rápido com essa visão. E foi muito positivo, porque aí, naquela época, a ideia, eu sempre falo, né? A ideia não vale nada. A execução era determinante, eu acho que a gente executou muito bem. Hoje a execução, eu sou um pouco um pouco contraditório para mim, porque hoje a execução, por causa da IA, eu também coloco um pouco em xeque a execução, porque hoje qualquer um consegue montar um copy legal, uma landing page legal, um plano de negócio legal, porque, cara, você bota no ChatGPT, ele faz isso para você, né? Ou qualquer outra IA consegue fazer com uma certa qualidade. Então, assim, a execução, ela é determinante, mas hoje já não é o mais importante, na minha opinião. Existem várias outras coisas, existem o posicionamento, existe a distribuição, existem outras coisas. Mas assim, aí em 2017 começou a dar certo, a gente cresceu muito rápido. Eu lembro que em 2021 a gente já tinha 300 pessoas na empresa. Nossa. Foi muito rápido, assim, foi um crescimento absurdo. Mas por quê, na minha opinião? Qual que foi o grande determinante? Você fala, porra, cara, sorte... Eu odeio essa palavra. Eu gosto daquela frase que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Então, óbvio, cara, você pode ser o cara mais sortudo do mundo, se você não tá preparado para agarrar aquilo, não vai dar certo, né? Então, assim, o que eu acho que foi determinante ali foi um conjunto das habilidades que eu fui desenvolvendo no passado. Então, esse lance da criatividade, sim, da liderança, mas também foi o aspecto de entender o timing, né? A gente tava num timing muito bom. 2017, quando eu comecei, cara, as empresas no Brasil estavam engatinhando na nuvem. Em 2020, na hora que a gente já estava crescendo absurdo, tava todo mundo falando de nuvem. 2021, todo mundo fala de Analytics, 2022, 2023, entendeu? IA, a gente começou a falar de IA em 2023. Eu já falava com um cliente sobre IA em 2021. Mesmo que era uma IA, assim, não era GPT, sim, não era redes... Né, eram redes neurais já, mas não era LLMs, né? A gente falava de OCR, a gente falava de... cara, de funções cognitivas, sabe? Identificação de imagem, coisas do tipo. Modelos preditivos, mas já era uma IA, assim, já era um precursor do que eventualmente virou o boom em 2023, né? 24, com ChatGPT, OpenAI e tudo mais, né? E a gente acabou acertando uns timings também, porque outra coisa, né? A AWS, a Amazon, vou falar de nuvem, né? A Amazon nasceu em 2006. A Amazon AWS, né? A Amazon Web Services. A Microsoft começou a falar de nuvem em 2011, assim, em 2012. Então, quando eu peguei, vamos dizer assim, eu entrei na Microsoft em 2011, então eu peguei a evolução da Microsoft dentro do mundo da nuvem. Em 2017, quando eu comecei a empreender, eu não fui abraçar a Microsoft, a AWS, que já estava, super estabelecida. Eu fui abraçar a Microsoft. Então, a Microsoft estava numa onda de crescimento e eu cresci junto com ela, de alguma maneira, entendeu? Você também soube fazer a parceria certa. Exato. Ali no... Então tem um pouco do timing, entende? Aí é sorte? Talvez. Eu acho que, na verdade, aí talvez entre mais essa visão mesmo, a visão estratégica, né? Pra gente fazia muito mais sentido na época. E até pra mim, como profissionalmente falando, né? Porque é o que eu conhecia, né? Eu conhecia as pessoas, eu conhecia a forma de trabalho. E aí entra essa visão, né? Pô, eu sabia que a Microsoft dependia e trabalhava muito bem com parceiros. Mas essa mudança de chave, o que você se viu tendo que reaprender
em termos, Muita coisa. Muita principalmente coisa. nisso, assim, essa diferença do de fato estar com a mão ali, de ser um empreendedor. Fazer parte de uma coisa ou ser um empreendedor, né? Isso. Muita coisa. Eu tive que abandonar muitas crenças, assim. Primeira coisa, né? O empreendedor, ele tem que entender que ele, cara, ele depende dele. Apenas dele, né? Isso é muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. Eu percebo muitas vezes que as pessoas, elas têm medo de empreender porque elas dependem muito das outras, assim, tipo, é igual minha filhinha, né? Minha filha, pô, papai, fica chamando papai o tempo todo. Cara, você é empreendedor, você não tem um papai pra chamar, entendeu? Você precisa entender que, cara, você depende só de você. Tá, se eu dependo só de mim, o que eu preciso aprender pra desempenhar aquela função? Mais uma vez, eu não tô falando que é errado você conversar com o mentor, você buscar conhecimento, mas você tem que, cara, você tem que executar isso, você tem que tomar iniciativa pra isso, né? Você não vai... Às vezes até buscar o mentor é um jeito de É um tomar uma jeito, iniciativa, claro, né? exato, exatamente, né? Um mentor ou um curso, o que for. Então, assim, quando eu comecei a empreender, eu fui muito ali no conhecimento empírico que eu tinha, então, minimamente, tipo, cara, é Bom óbvio, senso. o bom senso sempre impera em tudo. Mas, por exemplo, porra, eu nunca tinha contratado 300 pessoas, sei lá, eu conduzi milhares de entrevistas, demiti dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas, não sei, né? Tocar uma empresa, gerenciar a caixa da empresa. Então, assim, vamos lá, primeiro, você aprende muito na dor, você aprende muito mais na dor do que no amor, então, obviamente, eu aprendi muito mais com os meus erros, perdão. Aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Mas eu acho que, assim, cara, eu tive que abandonar muitas coisas, assim, abandonar muitas crenças de muitas coisas. Tipo, por exemplo, cara, não dá pra você fazer tudo perfeito. Quando você trabalha numa organização, tipo, eu trabalho na Microsoft, cara, vou fazer uma apresentação pra um cliente. Eu preciso fazer uma puta de uma apresentação, porque o meu trabalho é aquele, cara, eu sou engenheiro ali, eu sou um desenvolvedor, eu sou um... Cara, assim, eu tenho tempo e aquele é o meu foco. Cara, como você é empreendedor, você tem 1 milhão de chapéus. Né, que você tem que pegar. Então, uma hora você é o chapéu financeiro, outra hora você é o chapéu vendas, outra hora. Então, assim, Outra hora você tem que lavar o banheiro, outra hora você Exato, tem que estar bonito pra vender a casa. Não, eu tenho fotos, cara, muito boas, assim, da gente, tipo, o primeiro escritório, limpando, pintando. E é isso. Então, assim, você precisa entender que, cara, tem coisas que vão ser good enough, sabe? Bom o suficiente pra você sair do outro lado. E, cara, tá tudo ok, tá bem. Você não pode ser extremamente perfeccionista nas coisas. Você precisa saber delegar. Você precisa saber delegar. E o que é horrível para um empreendedor, porque geralmente o empreendedor ele tem uma visão, uma né? visão de liderança, uma visão estratégica que muitas vezes fala, puta, cara, eu penso assim, eu quero executar assim, e às vezes você precisa aceitar que não vai ser exatamente como você quer, mas que vai ser o suficiente para sair do outro lado. Então acho que é importante ter essa visão, ter esse equilíbrio, sabe? Uma visão equilibrada das coisas. E assim, em termos de soft skills, cara, como lidar com pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes velocidades. Hoje eu acho que é determinante você saber contratar as pessoas certas muito por causa disso. Porque se você contrata pessoas que são muito diferentes do que você espera, em termos de expectativa, óbvio, você vai ter sempre uma pluralidade em termos de background, né? Se é homem ou mulher, se é branco ou negro, se é umbanda, evangélico, assim, você tem que ter essa pluralidade, que eu acho que essa pluralidade é super importante, mas no fim do dia, a forma como as pessoas enxergam os objetivos, é possível você criar um mesmo ideal, né? Que é um lance de cultura e tal. Então, assim, eu acho que é importante saber contratar as pessoas certas para que você não se frustre nesse lance de delegar das coisas e ter conflitos de visões. Cara, eu aprendi muita coisa sobre lidar com pessoas, sobre escolher as pessoas certas para estar comigo nas batalhas certas. Escolha de sócios é uma coisa super complexa de se fazer. Né? A gente quer ter pessoas boas do nosso lado, a gente quer trazer as pessoas muitas vezes com sócio, mas nem todo mundo é preparado. É uma pessoa preparada para empreender e a gente tem que entender isso e não tem nada de negativo nisso. E diferenças entre esses empreendedorismos As diferenças também, tem, com certeza. E eu acho que os hard skills mesmo, assim, que foram desenvolvidos, né, na linha do tempo. Em 2020, a gente começou a vender a empresa, né, para um grupo. No fim, a empresa foi adquirida pela Logicalis, que é um grupo grande, é um grupo inglês, capital aberto e tal. A gente aprendeu muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu liderei implementação de SAP,
mudanças padrão contábil e coisas do tipo. E agora tem uma pessoa de FP&A que faz planejamento financeiro e relatórios super complexos e tudo mais. Então, assim, foram aprendizados legais, né? De evolução mesmo profissional em termos de hard skills. Hoje eu consigo sentar numa mesa de board e ter discussões super, assim, profundas, né? Técnicas. Mas que no fim, cara, é só um insumo de decisões estratégicas, que no fim do dia é soft skill, né? É conseguir absorver tudo isso, mesmo que não seja a sua especialidade, Exato. mas conseguir, pelo menos de uma forma superficial, absorver aquele conteúdo para conseguir tomar Tomar a melhor decisão, a melhor se decisão. comunicar. E às vezes não vai ser a melhor decisão, mas saber também. Não vai. É muito frustrante quando você percebe que você tomou uma decisão errada, como que Cara, se absorve essa isso? é uma coisa muito boa, assim, que eu sempre tive comigo. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo, fica remoendo decisões erradas. Mas o que eu aprendi cara, e aí vamos trazer o aprendizado do mundo de startups, assim, fale rápido. Eu acho que o pior erro que a gente pode cometer é a gente errar e ficar remoendo aquilo, ou ficar tentando bater naquele erro Tentando fazer aquilo funcionar Exato. só Essa é a porque pior não quer coisa. desapegar. Por exemplo, demissão de alguém, né? Essa é uma frase que eu levo comigo até hoje. Se você tá falando pela segunda vez em demitir alguém, é porque você deveria ter demitido na primeira vez. Vou dar um Por exemplo mais aqui. difícil que seja, né? Então, assim, cara, estamos falando da segunda vez, da mesma pessoa, corta. Tipo assim, eu sei que é meio frio até, talvez quem vai ouvir isso aqui fala, nossa, que cara sem coração. Não, não é isso. Cara, eu tô falando pela segunda vez disso. Então, o que a gente aprende disso? Que a gente tem que tomar decisões rápidas. E empreender é isso, assim. Se a gente tá falando de liderança e empreendedorismo, você tem que tomar decisões rápidas e decisões muitas vezes difíceis. É óbvio, mais uma vez, porra, eu tomar uma decisão de pivotar um negócio. A gente fez isso na Movestex, né? A Movestex era uma empresa que tinha uma tecnologia que fazia migrações entre nuvens, e a gente agora é uma nuvem, né? Uma nuvem para desenvolvedores de startups. Se mostrou correta a decisão que a gente tomou, a gente demorou, sei lá, 6 meses para tomar a decisão. Hoje, olhando para trás, eu deveria ter tomado a decisão antes. Deveria ter feito algumas mudanças mais rápidas. Mas, assim, dentro do contexto que a gente tinha, ok, 6 meses foi uma decisão aceitável. A gente tem, sei lá, 600 usuários, quase 60 e poucos países usando, enfim. Mas no fim do dia, e esse é um ponto que eu ia falar, cara, velocidade de decisão é muito determinante para um negócio, ainda mais nos dias de hoje, assim. Você decidir cortar alguém, reduzir um custo aqui, mudar um posicionamento, mudar um modelo de negócio, mudar uma precificação, cara, é impressionante. Você vai, ele tem é igual juros composto, ele tem um pedacinho, cara, é foda, mas é isso mesmo. Ele tem um efeito composto absurdo na linha do tempo. E aí quando você olha para trás, você fala, cara, se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria quebrado. Ou talvez eu estaria numa situação muito ruim, ou talvez estaria numa situação melhor. Mas assim, você também não pode olhar pra trás e se arrepender, tipo, Sim, que mas esse eu é acho outro que erro, às ficar vezes remoendo, sabe? esse reconhecimento de que tem um problema, porque às vezes a gente fala de, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer mudanças. Algumas mudanças são tão grandes quanto pivotar. Sim. Mas tem outras decisões que elas têm que ser mais rápidas e você reconhecer o problema também já está nessa mentalidade de você saber que talvez você vai mudar de rota. Porque senão você fica insistindo, você nem sabe, não é nem que você não tomou uma decisão. É que A você pior nem decisão é não tomar reconheceu. decisão, por exemplo. Exato. Exato. Porque você fica em cima do muro. Cara, isso é uma coisa que acontece muito. Ó. Eu tive um problema pessoal, não vou citar aqui, recente. E, tipo, quando o problema veio pra mim, foi numa quinta-feira. E, cara, não tem nada a ver com empreendedorismo, mas, assim, é um pouco do que eu aprendi nessa vida de líder e empreendedor. Cara, sábado já tava resolvido o problema. Só que a pessoa que me contou, ela demorou, tipo, 2 semanas pra me contar. Então, assim, cara, porra, você sentou em cima de um negócio 2 semanas, que era um negócio importante, e você não tomou decisão nenhuma. A sua decisão foi não tomar a decisão. Porque eu, por exemplo, que estava envolvido na decisão, não fui informado. Tudo bem, né? Tem uma série de outros aspectos, não vou entrar no mérito, mas quando foi levado para mim, eu precisei exatamente de 2 dias para entender, para conversar, para lidar com a situação. Cara, sábado estava resolvido. Então, assim, eu acho muito importante, e a gente está, né, falando com líderes aqui, as pessoas entenderem o que é o ownership que a gente tanto fala, né, na liderança. E o empreendedor, ele é um owner constante, né? O ownership é uma das principais características do empreendedor. Então, cara, assim, a decisão é sua,
É óbvio, tem pessoas envolvidas, pode ter pessoas envolvidas, tem que levar em consideração algumas coisas. Mas, cara, assuma a responsabilidade. A pior decisão é não tomar decisão nenhuma. E se você for tomar uma decisão, que essa decisão ela seja rápida e, cara, assim, arque com as consequências, boas ou ruins. Sim. E Put- sem sofrer também, é o que você falou. Exato, tomou decisão, Tem uma segue em vida. consequência. Ah, não deu certo, também na mesma velocidade, sem remoer, mas Se tiver que entendi. mudar a decisão, meu, Exato. normal. Você só não pode, é o que você falou, cara. Pior decisão é não tomar decisão nenhuma. Acho E nem que. reconhecer. E tem um ponto importante que você contou de uma história pessoal como se fossem duas pessoas separadas. Sim. Como que é esse seu Esse meu switch, né? Meu mudança de isso contexto. entre vida pessoal Na e IA a gente fala muito profissional? isso, né? De context switch, é. Ah, cara, essa é uma excelente pergunta, assim. Eu sou o cara que acredita, aquela frase pra mim faz muito sentido, né? De que não existe, não dá pra separar CNPJ de CPF, né? Eu acho que a gente é uma única coisa, né? Não tem como falar o Thiago empreendedor é diferente do Thiago pai, que é diferente do Thiago namorado, marido, né? Um parceiro, né? Assim como eu também não sou diferente do Thiago filho. Eu acho que tem características que acabam sendo mais exploradas em determinados momentos. Então eu sou muito mais. Eu tenho muito mais empatia e eu sou muito mais emotivo quando eu tô com meus filhos, né? Dentro da empresa eu não posso ficar lá chorando, né? E, né, tem que ser forte para tomar decisões, né? Não posso ficar. Ai, tadinho dele, né? Tem que tomar decisões às vezes muito sérias, muito importantes. Mas eu não vejo diferença nenhuma, assim. Eu diria que a gente tem eu tenho overlaps ali. E é o que eu te falei, às vezes numa decisão pessoal eu percebo que ali, porra, esse é o Thiago empreendedor, esse é o Thiago líder mesmo que tá tomando essa decisão. Então eu não acho que a gente tem que separar CNPJ e CPF, inclusive eu acho que só CPFs fortes que fazem CNPJs fortes, acho que essa é uma frase clássica, né, de efeito aí que a gente vê. Eu acho que a base de tudo é o que você desenvolve fora da empresa. Então, eu acho que seus princípios, seus valores, a forma como você enxerga o mundo, o legado que você quer deixar para seus filhos, o impacto que você quer deixar nas pessoas, na minha opinião, influencia o que você está construindo em termos de negócio. Até porque precisa existir um objetivo, um propósito, né? Não adianta também falar assim, porra, você está montando uma empresa por quê? Por que existe a SalesSpring? Né? Eu acho que tem um aspecto inspiracional corporativo e o efeito que isso traz para as empresas, né, para os negócios, em termos de venda, visibilidade, etc, etc, etc. Mas existe um inspiracional da Isa, da Angel, né? Do time da Porquê, SalesSpring. né? O porquê cara, o que você quer deixar no mundo? Se a gente não tem um porquê, a gente É, não consegue nem ter energia suficiente exato. para tocar. Eu comecei a empreender em 2017. Em 2022 eu já tinha vendido uma boa parte da Cumulus para a Logicalis e meu pai faleceu. E aí a gente tá falando um pouco de pessoal agora, né? Então tô entrando nesse tema. E quando o velório do meu pai tinha umas 400 pessoas, assim, era muita gente, cara. Pra você ter ideia, o meu pai ele era representante comercial, né? Então ele representava várias marcas comerciais. O fundador da Docile, que é uma marca, são concorrentes da Fini, né? Ele veio com o jatinho dele, lá do Jaraguá do Sul, não sei que cidade do Sul que eles são. Se alguém quiser pesquisar aí, eles são do Rio Grande do Sul. Cara, ele pegou o jatinho de manhã, foi lá no velório do meu pai. E ele falou, porra, seu pai é uma pessoa maravilhosa e tal. Cara, aquele dia eu percebi o que era legado, assim. Tipo, aquele dia eu falei, cara, meu pai construiu uma carreira, ele construiu empresa, meu pai teve empresa também. E, tipo, todas as pessoas que estão aqui hoje, de alguma maneira falavam, cara, seu pai é uma pessoa maravilhosa. E eles destacavam várias coisas do meu pai. Porra, ele é um cara humilde, ele era um cara que respeitava as pessoas, ele era um cara pontual, ele era um cara sistemático, enfim. E esse é uma lição que eu tirei, assim, muito depois, da partir daquele momento, sobre liderança e empreendedorismo, assim, tipo... Cara, você vai ter aquele chefe que é um lazarento, assim, que faz a sua vida um inferno. E esse é o legado dele, cara. Sabe aquele cara que, tipo assim, porra, eu tive um chefe, tá ligado? Todo Assim, mundo tem um chefe desse. cara, e o cara que empreende é pior ainda, porque a empresa dele vai ficar conhecida como aquilo, entendeu? Então, quando eu falo de propósito, eu falo um pouco disso também, tipo, cara, o que você quer deixar para as pessoas? Porque o propósito e o seu legado vão ficar na hora que você morrer, cara. Né? Não é agora você vai deixar um legado. Tipo, agora você falou, pô, você é conhecido pelas empresas que você fundou e tal. Legal. Mas eu vou ser conhecido a hora que eu morrer. A hora que eu morrer, alguém vai falar assim, porra, a Cúmulos do Thiago, não sei, enfim, o que for.
Cara, quem que vai ser a Sales Spring, entendeu? Daqui 10, 20 anos. Quais são os adjetivos que te definem, né? Exato. Que te descrevem, não te definem, mas... E aí você perguntou, não tem separação do que é Sales Spring da ISA, o que é Sales Spring da Angel, entendeu? Por exemplo. O seu CPF e o seu CNPJ, eles fazem parte daquilo. E quem molda uma cultura de um CNPJ são os São as CPFs pessoas. que a gente define, né? Exato. E tem um pouco dessa diferença entre essa exposição entre ser o empreendedor, o guarda-chuva, e ser só um líder Exato. dentro de uma estrutura, Sim. né? Você consegue definir um pouco mais... Também eu acho que existe uma certa empatia quando você está numa estrutura toda, até quando você vai tomar uma decisão, as pessoas sabem que você tem um chefe, que tem um chefe, que tem outro chefe. E você não quer ser o filho da puta, né? Exato. Tipo, você não quer ser esse cara dentro da empresa, Isso. né? As decisões difíceis, você acaba sendo protegido. Sim. Mesmo que a decisão tenha sido sua, mas quando você consegue botar a culpa em alguém, né? Exato. Mas olha que engraçado, aí quem fica o vilão é só o CNPJ. Isso acontece em empresas maiores, né? Uhum. Então você fala assim, porra, trabalhei em IBM, sei lá, a IBM é uma merda, né? Você vai ver, na verdade, talvez seja o diretor ali, entendeu? Exato. Que é o cara. Mas é isso mesmo. E esse é o lance do empreendedor, assim. Por isso que eu falo, é diferente você ser um empreendedor que tem uma startup ou que tá montando um negócio agora e ser o líder ao mesmo tempo. É difícil separar as duas coisas. Né? Não tem por que você separar as duas coisas. Ali é um pedaço da sua cultura, é um pedaço... Tanto que você vê, tem empresas que são, porra, você chega lá, todo mundo tem cachorro e os cachorros trabalham lá porque o cara é cultura, o cara gosta do cachorro, às vezes o cachorro vira o mascote, entendeu? Tem empresas que são mais familiares porque todo mundo ali tem filho e, sabe, fica uma coisa meio familiar e tudo mais. Então, assim, eu acho que no fim do dia, não dá pra separar pessoal do profissional. Eu acho que todos nós somos uma única coisa em termos, né, é muito difícil você ser uma pessoa ruim e ser um empreendedor ruim. Geralmente as duas coisas vão dar juntos. Você é um cara, porra, ruim no trabalho, provavelmente fora de casa, fora do trabalho, você talvez seja até pior, porque você tá num ambiente ainda mais íntimo, mais familiar. E até cansativo, né? Sim. Eu fico imaginando... Claro que você tem nuances, é o que você falou, você tem uma sobreposição e você tem nuances diferentes, Sim. mas quando você tenta muito ser uma pessoa diferente, diferente, deve ser muito cansativo. Você ficar do horário comercial sendo uma pessoa, chega em casa, não tem como, você né? é outra. Não tem como, é difícil. E em questão de equilíbrio, assim, entre essas... Equilíbrio de horário de trabalho mesmo, como que você gerencia isso essa é uma hoje? boa pergunta. Hoje, depois de um divórcio, eu acho que assim, a gente aprende que Bem, vamos lá, eu não acredito em equilíbrio, infelizmente, não estou falando para ninguém, né, seguir minhas palavras aqui, e palavras do meu terapeuta, né, nós somos equilibristas, né, então... vão ter momentos e momentos, são fases de vida. Então tem uma fase da tua vida que você vai ter que ralar pra caramba, você vai trabalhar muito, cara. E a sua família talvez vai ficar um pouco de lado, e não porque você queira aquilo, né? Você ama a sua família, mas naquele momento o seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio, a sua fase profissional depende daquilo. É algo que você vai fazer constantemente? Não. Em algum outro momento as coisas vão se inverter. Então eu acredito muito nisso, nesse equilíbrio forçado, né? Saber equilibrar os pratos nas horas certas. Então, assim, dito isso, mais uma vez, eu acho que, independente de onde eu estou trabalhando, eu sempre falo isso. Às vezes eu estou de férias e, cara, vem um insight, vem uma coisa que você vê, você pensa, você manda uma mensagem, você anota em algum lugar. Às vezes você vê um post, né, no Instagram, numa rede social, você fala, puta, cara... Eu tenho mania de sonhar com as coisas também. Sonha, pô, legal. Eu também... Acordo de madrugada. Isso que eu ia falar. Se for pra sonhar, então a só acorda, anota, porque senão também depois no outro dia você fala, puta, o que eu pensei mesmo? Você vem de tech, né? Pô, isso já aconteceu com você. Eu já tive bugs que eu corrigi no meio da madrugada. Também. Sonhando. Eu achava que era uma habilidade. Eu acho que é coisa da galera da acordava tech. de manhã, nem lembrava que tinha o bug, mas eu já tinha resolvido o bug. Você já tinha na mente e falou, puta, cara, se eu botar um if aqui, acho que vai dar certo. Enfim. E aí, assim, então eu não separo mais, assim, eu acho que vão ter fases, e aí, por isso que é importante você ter as pessoas certas do seu lado. Hoje, eu faço muito bem minhas escolhas de quem tá do meu lado. Quem são meus amigos de verdade, Por quê? Porque as pessoas precisam entender isso. Vai ter uma hora que você vai chegar pro seu parceiro e vai falar assim, cara, essa semana é a semana mais importante da Sales Spring. E as pessoas precisam entender isso. E você vai ter que estar desequilibrada naquele momento. Não desequilibrada, né, mentalmente. Sim. Mas você vai estar desequilibrada. Você vai, tipo, trabalhar todos os dias até 2 da manhã e vai focar e você vai fazer entrega. Porra, na outra semana vamos sair de férias. Vamos fazer uma viagem, vamos jantar juntos, vamos...
Então eu acho que é isso, assim, eu acho que você O precisa equilíbrio é saber... saber que não existe equilíbrio. O equilíbrio é saber que não existe equilíbrio. E que todos somos equilibristas. E que de vez em quando um pratinho cai ali, outro pratinho cai ali, é só... A gente tem que alinhar a expectativa. Tudo que é alinhado... Cara, alinhamento de expectativa, na minha opinião, é o centro de tudo, assim. É de qualquer relação, né? Qualquer relação. Amizade, amorosa, profissional. 100%. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Eu acho que eu devo falar essa frase 20 vezes Várias por dia. vezes. Mas é importante. E as pessoas falham porque elas não sabem fazer isso. As pessoas não se comunicam. E aí volta aquela habilidade inicial. Comunicação. Acho que comunicação é uma habilidade underestimated, assim, tipo, total. Acho que se você é uma pessoa comunicativa, a sua chance de dar certo na vida é muito maior. Em todos os qualquer aspectos. área. Qualquer em área. qualquer área. Todas as áreas da sua vida. 100%. Quando no começo da minha vida eu morava numa república. E eu acho que ali foi onde eu desenvolvi mais a minha habilidade de comunicação. Você aprendeu a viver no caos. Eu aprendi a viver no caos e que não existe... Eu até fazia esse paralelo. Se a minha criação, que eu fui criada junto com a minha irmã, igualzinhas, que uma ganhava, a outra ganhava. Nós somos completamente diferentes. Sim, personalidades Porque diferentes. que raios que eu ia achar que pessoas que vieram de outra cultura, de outra criação, ia ter o mesmo tipo de pensamento que o Não meu. tem como, é impossível. E daí nessa da expectativa do, eu acho óbvio que depois que você come, você leva a comida pra pia. Não é tão Não óbvio. é óbvio. Cada um tem um formato e, às vezes, o gerenciamento de expectativa foi o que fez o sucesso para Não, aguentar. com certeza. E empresa é isso também, tá? Assim, liderança, empresas, cara. Esse é um problema. As pessoas, elas pensam muito que, é o que você falou, né? Que o outro tem a obrigação de entender o que tá na tua mente. Ou tem a obrigação de entender como a empresa pensa. Não, cara. Por isso que expectativa é importante. Alinhamento de expectativa é importante. Pô, você vai ser promovido daqui a um ano. Cara, seja claro. Vai ser promovido? Não vai? Você tá botando uma mensagem subliminar ali. Se você fizer isso, você vai se dar bem? Cara, não existe meias palavras quando a gente tá falando de negócio, quando a gente tá falando de liderança, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu aprendi bastante. Me arrependo de não ter aprendido antes, que talvez eu tivesse tomado decisões melhores em alguns momentos da minha vida, ou pelo menos não passado por situações estressantes em alguns momentos. Por não ter colocado a expectativa muito clara. Tipo, olha, isso aqui é importante por causa disso, né? Ou isso aqui precisa acontecer, só que em contrapartida daqui X tempos eu consigo ajustar a minha vida dessa forma. Enfim, Ter essa clareza, né? essa clareza. Traz uma facilidade. E Total. quando a gente fala, principalmente com você sendo muito do meio da tecnologia, o que você acha que não vai mudar com a tecnologia que está vindo agora? Tá. O que você acha que é mais hype do que... Ou que, de fato, a gente vai ter que redesenhar nossas relações humanas com o tanto que a inteligência artificial pode agregar ou não? Agregar. Cara, eu acho que assim, execução, como eu falei, eu já acho que a IA pode ajudar muito. E eu tô falando de operacional mesmo. Então, cara, do básico ao avançado, tipo, de criar logos e imagens e, né, não sei se esse fundo nosso foi criado com IA ou não, mas, por exemplo, né, copies, landing pages, eu acho que assim, tirar um pouco desse lance da produtividade extrema humana, do tipo, cara, hands-on total, só que aí a gente tem que inverter os papéis, aí eu acho que a gente tá mais no papel de arquiteto, acho que isso não vai mudar, acho que vai, na verdade, depender cada vez mais de uma capacidade nossa criativa e de mastermind mesmo, sabe? De entender, tipo, como direcionar a IA da melhor maneira possível. Isso eu já vejo na minha vida, de várias formas. Porque é o que eu falei, assim, a IA, ela tem vieses, né? No fim do dia, você vai direcionar ela... Vou dar um exemplo. Se você entrar agora no ChatGPT e falar assim, cara, eu tive uma ideia fenomenal. Aí descreve um app, tipo, famosíssimo, assim. Cara, eu vou criar um app de delivery de comida. Cara, se eu escrever agora no ChatGPT, provavelmente, eu sei que a gente tá com pouco tempo, mas se eu escrever aqui, ó, juro pra você, olha aqui, se eu ver aqui agora, tive uma ideia animal, um app de delivery de comida. Acabei de colocar. Animal mesmo. Vamos pensar juntos. App de delivery já é um mercado saturado. Então a chave é diferenciação. Aí me deu alguns diferenciais. Cara, ele tá incentivando um viés. Tipo, se eu venho com uma ideia que, tipo assim, porra, qual a chance de dar certo eu tentar montar um iFood no Brasil? Mesmo que tenha diferenciação, entendeu? Cara, é uma chance pequena, né?
Então, esse é o ponto que eu falei da visão nossa de como humano, assim. A gente precisa desenvolver mais o senso crítico das coisas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar ter muito claro. E eu acho que ajudar, principalmente os mais jovens, a desenvolver esse senso crítico, E né? essa criatividade, né? É. E mais uma vez, é a criatividade com o senso crítico mesmo, porque hoje tá muito fácil você validar coisas. Lembra aquela coisa da curiosidade que eu falei, né? Tipo, pô, eu quero montar um podcast. Cara, como que eu monto um podcast? Como que funciona? Então, essa curiosidade é o que desenvolve muitas vezes esse lance do senso crítico. Não acreditar em tudo que você vê, ainda mais hoje nessa era, né, de IA, ou tudo que você lê, tomar como verdade. Eu acho que esse questionamento é importante. Então, eu acho que. E eu sempre fui uma pessoa questionadora, então acho que isso também sempre me ajudou muito, né? Tipo, putz, cara, é assim mesmo? Pô, esse cara me falou isso aqui, será que é verdade? E então acho que isso acho que não vai mudar, acho que na verdade isso tende a ser cada vez mais valorizado, sabe? É aquele famoso, falam que a inovação, ela é um T. É a Uhum, soma da curiosidade com a parte técnica. Não sim. adianta você ter muita parte técnica. E não ter a bagagem Não, criativa ou a curiosidade pra executar, né? exato. E o contrário também, não adianta ser muito É, curioso e e não ter capacidade de fazer. É, eu acho que é isso mesmo. Esse é um ponto, um denominador comum, assim, pra avançar. E eu acho que, em contrapartida ao que eu falei, aí eu acho que na parte de execução, acho que, pô, a IA é maravilhosa, assim, acho que a gente tem que usar mesmo, continuar usando, eu acho que vai ter uma evolução muito maior nos próximos meses e anos. E eu tô curioso pra ver, assim, espero fazer parte da construção disso, né? O que a gente tá tentando fazer um pouco no Movistacks é isso, assim, ser um parte dessa base piramidal da construção dessas novas vertentes, né, de desenvolvimento com IA e tudo mais. muito bacana. E para a Boa. gente ir caminhando para o fim, Hum. eu queria que você falasse assim, qual que é com tudo que a gente conversou aqui, o que, que seria a sua síntese de um conselho que você teria para quem está escutando a gente, pensando Uhum. nesse misto de liderança. Liderança, vendas, empreendedorismo. Cara, eu acho que algumas coisas que eu tenho refletido mais recentemente, assim, que eu posso trazer. Porque a gente evolui, né? A forma como a gente Uhum. pensa, né? Talvez 10 anos atrás eu falaria uma coisa diferente, mas. Cara, descubra a sua essência, seus valores, seus princípios. Eu acho que isso são as coisas negociáveis na sua vida. É muito fácil a gente se perder quando a gente tá tentando descobrir quem somos, como empreendedores, como líderes, por inúmeros motivos. Por influência de outros, por novas descobertas mesmo. Então, acho que você tem que ter a sua base, seus princípios, seus valores, a forma como você enxerga o mundo. Cara, entende seu propósito, o que você pretende deixar como legado. Acho que isso é a base também para que você desenvolva suas relações. Porque no fundo é isso. É ser um líder, ser um empreendedor, é você deixar esse impacto, esse legado nas pessoas. Então você precisa entender o que você quer fazer como líder. E, cara, não tenha medo de tomar suas decisões, assim. Acho que o ownership, que é uma coisa que a gente falou, é super importante. Então, se você sabe quais são seus princípios, seus valores, você tem essa base muito clara, você entende o seu legado, o seu propósito, aquilo que você gostaria de deixar para os seus liderados, para os negócios que você está criando, cara, assuma a sua responsabilidade, assim. Não terceirize isso para ninguém. Acho que o maior erro das pessoas é tentar achar culpados quando essas coisas não dão certo. E eu acho que no fim do dia somos um conjunto de decisões que tomamos todos os dias, né? Então, cara, own Ownership it, da sua própria vida também, own né? it, own it. Exatamente. Ah, muito obrigada. Queria te agradecer, foi um prazer. Obrigado, viu, Isa? Foi Foi muito muito legal aqui estar divertido. neste estúdio maravilhoso aqui. Passou muito rápido. Passou. Adoro bater papo Sei que teríamos sobre muitos esses conteúdos, temas. mas queria muito agradecer e dizer que as portas estarão sempre abertas. Conta comigo. O que vocês precisarem vai ser um prazer. Combinado. Então, gente, encerramos mais um episódio. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e a gente espera você no próximo episódio do podcast.